Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E dessa vez a gente está falando de um filmaço, Jogada de Rei. Um filme muito, muito bom. E a gente vai falar de xadrez. Vocês sabem jogar xadrez? Eu não tenho a mínima noção, gente. Não tenho a mínima noção. Nunca joguei, nunca ninguém quis me explicar. E acho que agora também não quero aprender. Mas eu acho muito interessante a jogada. E o filme traz uma pegada bem bacana, muito legal mesmo. Antes da gente começar a falar muito do filme, vou trazer aqui o Damião para que ele fale para a gente a nossa ficha técnica do filme. Damião. Olá, Tatiana Benítez. Olá, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez. Você que nos acompanha pela Rede Moral de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL. Jogada de Rei, data de lançamento 8 de maio de 2014 no Brasil. O diretor, Jack Goldberger, 1 hora e 41 minutos de duração. É um drama. O filme é estrelado por Cuba Gooding Jr. A história real de Eugene Brown, que passou 18 anos na prisão, quase 2 décadas, quase 20 anos. E de volta à liberdade, ele utiliza seus novos conhecimentos para fundar o quê? Um clube de xadrez com adolescentes carentes e rebeldes de Washington. Os jovens começam a sonhar com um futuro melhor e o filme que está disponível na Netflix. E eu sim, eu sei, Tati, eu aprendi aí a jogar xadrez e é muito interessante, aí vai acompanhando essa jogada de rei do filme, Tati. Eu acho que quem aprendeu a jogar xadrez entende mais o filme. Mas, com as minhas pequenas limitações, consegui entender ali o filme em si, mas eu acho muito bacana, quem sabe. Aqui na Europa, nas escolas, eles aprendem xadrez como uma das disciplinas, né? E desde pequenininhos. Então, eu sei que no Brasil também tem algumas escolas que também implantaram isso, né? De ter algum jogo, como o jogo xadrez. Eu acho isso bem bacana, porque eu tive essa sorte, né? E eu sei que é algo que ajuda a gente no raciocínio, né? E tudo mais. Então, eu acho que é bem bacana para quem sabe. Mas antes da gente começar a falar de xadrez, de rei, de filme e tudo mais, deixa aqui seu like. Já dá seu like, segue a gente no canal, chama seus amigos, compartilha as nossas sessões pipocas e também as outras programações que a gente tem aqui no canal. E a gente vai se ver mais, trazer mais conteúdo para vocês. Vocês já assistiram Jogada de Rei? Coloca aqui pra gente se vocês já assistiram, o que vocês acharam do filme. E antes da gente começar a falar mais exatamente sobre esse filme, vamos assistir nossa vinheta. Agora vamos lá, Jogada de Rei é um filme que fala de um ex-presidiário, né? O Daniel já falou aí que ele fica 18 anos na prisão. 18 anos, gente. 18 anos na prisão é muito tempo. E ele é uma das poucas pessoas ali que consegue, dentro da prisão, se redimir, né? E ele muda, né? Ele muda suas vontades, ele tem uma filha, né? Ele tem filhos fora da prisão que não conviveram com ele, né? Imagina 18 anos sem o pai, é toda uma vida sem um pai, né? Então, são filhos que realmente não sabem quem é essa pessoa, que não conhecem. E ele também não sabe quem são os filhos, o que eles gostam e tudo mais. Não teve uma convivência, né? E é bem difícil essa adaptação, né? Eu imagino como deve ser difícil para essas famílias que passam por essas situações, né? Mas 18 anos se passaram e ele volta para as ruas, meio sem saber para onde ir, saber o que fazer, né? Mas ele precisa recomeçar a sua vida. E
ele encontra outras pessoas que passaram pela mesma situação que ele, mas que tiveram alguma oportunidade de trabalho. Claro que essas pessoas precisam começar do zero, né? Recomeçar a sua vida do zero. E é o que ele faz. No entanto, existe muito preconceito e muito julgamento da nossa parte, me incluo também, né? Das pessoas que não passaram por isso e que apontam o dedo para as pessoas, para o passado das pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a mudar, né? As pessoas mudam, as pessoas podem mudar. Eu sei que tem muita gente que é resistente a isso e fala, não, quem é ruim não muda, quem é assim não vai mudar. Todo mundo tem a oportunidade de mudar. Muda quem quer, é verdade. Tem pessoas que não vão mudar, mas não vão mudar porque elas não querem. Porque nós temos a oportunidade de mudar. E nós temos exemplos de outras pessoas que mudaram. Então, se um muda, o outro também pode mudar. Ainda que por situações adversas, né? Então, o julgamento das pessoas é muito difícil. E ele tem que enfrentar todo esse julgamento. Como todos nós, sobre os nossos passados. Nós sabemos o que nós fizemos de errado no passado. Algumas pessoas conhecem o nosso passado, conhecem a nossa realidade. Estou falando da nossa vida aqui, né? Conhecem da nossa história. Algumas pessoas não, né? E tem pessoas que passam a vida inteira apontando o dedo na nossa cara para falar daquele erro, para falar daquilo que nós cometemos. E nós continuamos sendo julgados por uma coisa que nós passamos e que naquele momento a gente tinha aquela consciência que hoje nós mudamos. Porque nós temos a oportunidade de mudar totalmente, né? E por que não? Por que não acreditar também nas pessoas? Por que não dar um crédito também para as outras pessoas? Nós somos é muito fácil nós apontarmos o dedo para o próximo, né? Mas a gente não gosta que aponte para a gente. Então, por que a gente faz com o outro que a gente não gostaria que fizessem com a gente, né? Mas a gente ainda tem muito que aprender com o nosso evangelho, né, Damião? Temos que aprender com o Evangelho, e falando do Evangelho, né, Tati? Esse agora que você fala desse preconceito, desse julgamento, você vê, né? Às vezes uma coisa tão simples, né? Colocar em nossas preces, né? Aqueles que estão encarcerados, olha, para que eles possam receber uma iluminação. Mas acho que até, você vê até essa distância, né? Não, não quero, não quero. Gente, é aquilo que a Tati fala muito aqui no canal, como é importante colocar o perdão, né? Praticar o perdão. E esse filme nos traz essa reflexão, né? Desse preconceito dele estar querendo falar, pera, eu sou uma nova pessoa, mas as portas não se abrem. E não se abrem para muitos. É o que você parou e a gente vai parando para perceber isso. Muitos que, quando saem das penitenciárias, acabam tendo esse julgamento e esse preconceito. E aí também, Nath, quando a gente fez, quando eu assisti o filme, assistindo ali, eu me liguei muito dentro da sessão Pipoca Espiritual, daquilo que fala da porta estreita do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Itens 3, 4 e 5, está lá a porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque é larga e a porta é espaçosa, e o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. O filme Jogada de Rei é a história de superação do preso, né, preto e pobre, que acabou de sair da prisão, sem amigos, cujos filhos não o aceitam, recusa, né, a tentação de voltar ao crime, e no livro Na Ceifa de Luz, Emmanuel assevera que é nosso dever e nossa escola é que a senda estreita a que se refere Jesus e a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração
tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Ou seja, a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, e o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício de seus vícios e paixões negativas, Tati. É muito fácil, né, a gente olhar de fora, né? Mas quem está dentro, ela está vivendo aquele drama, né? Então ele vai sair e sai sem ninguém, né? Os filhos não aceitam, não entendem, né? Porque 18 anos foram, né? Ele perdeu toda a convivência com esses filhos, né? E o seu filho pode ir pelo mesmo caminho, porque é o exemplo que ele tem, né? Então, olha como nós precisamos prestar atenção nos nossos atos, nos nossos pensamentos e na nossa reforma íntima, né? O que a gente pode fazer para a gente se melhorar? Então, a resiliência dele é voltar, né, 18 anos depois, sair da prisão, voltar para uma vida normal, que não será normal, porque ela é cheia de preconceitos, ela é cheia de pessoas que vão olhar torto, e ela é cheia de zeros, né? Porque a partir de um zero você vai ter que começar a trabalhar, a partir do zero você vai ter que formar uma nova família, a partir de um zero você vai ter que morar num outro lugar. Então, a partir de um zero, de muitos zeros, né? A partir do nada, você vai começar do nada, né? Mas isso traz a oportunidade de nós, como todo mundo fala, zerar a vida, né? Esses zeros traz a oportunidade da gente começar a nossa página em branco de uma outra forma. Então, o que a gente pode fazer com o nosso dia de amanhã, que ainda está a página em branco? O que eu posso fazer com as minhas próximas horas que ainda estão em branco no meu caderno? Então, o que eu estou fazendo também para me melhorar? Então, essa parte da resiliência dele me traz muita questão, não só da porta estreita, mas a questão da fé, né? Ele acredita, ele tem fé que ele pode chegar lá, né? Então, quando a gente tem a fé, independente de qualquer religião, a gente sabe que tem forças que podem nos auxiliar. A gente sabe que pessoas podem chegar até nós através do que a gente chama de Deus, da espiritualidade, dos nossos mentores, do que nome que vocês quiserem usar, né? Mas que são ferramentas que são colocadas na nossa mão ali para falar, você pode. Olha só o que eu estou trazendo para você, né? Então, no filme, a gente vê isso. Ele tem a possibilidade de voltar para o crime. Ele tem essa escolha. E é fácil. É a porta larga. Tá ali. Tá na mão dele. Se você quiser, você volta. Aí, não dá para você ter vida normal. Você é preso, você já foi preso, filho. Você não vai conseguir ter uma vida fácil. Você não vai conseguir um emprego. Então, o outro lado é muito mais fácil. Mas a gente tem escolhas. Lembra que a gente tem o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é isso, né? É a gente poder escolher. E aí ele escolhe o difícil. Ele escolhe o difícil. Ele fala, não, eu não vou cair nessa tentação de novo. Não quero ficar mais 18 anos na cadeia, né? Eu vou para o mais difícil. Eu vou tentar arranjar um emprego honesto. Eu vou trabalhar. Eu vou conquistar algumas coisas. E é claro que isso não é fácil. É claro que isso vai dar ruim, né? E deu ruim no filme também, né? Que é uma vida real, na verdade, né? Deu ruim na história dele, né? Não foi fácil, as pessoas deram com a cara na porta, né? Deram com a porta na cara dele, na verdade, né? Então, ele deu com a cara na porta várias vezes, até que ele consegue uma oportunidade. Mas para ele conseguir essa oportunidade que ele fez, ele mentiu. Ou ele omitiu, né?
que ele tinha esse passado. Mas como todos nós conhecemos que a verdade uma hora sempre vem à tona, né? Aconteceu isso também. E o que aconteceu? Deu ruim, né? Porque quando a gente mente, a gente já perde a razão de qualquer outras coisas que nós estamos fazendo de bom, né? Mas esses 18 anos no cárcere privado fez dele uma pessoa diferente, porque ele tem uma experiência que nós que não tivemos 18 anos presos num local, não temos. Então, quando ele volta e ele consegue um trabalho, né, ele tem uma outra visão da vida que nós não passamos por essa situação. Por mais que a gente pense que entenda, a gente não entende, né? A gente pode achar que sabe, a gente pode até entender o que as pessoas nos contam, mas a gente não sabe realmente o que é passar por aquilo, né? E no filme ele mostra essa diferença. Ele sabe que é diferente. Então ele tem uma outra maneira de tratar as pessoas que têm a mesma visão que ele tinha antes de entrar na cadeia. Ele conhece uma realidade que outras pessoas não vão conhecer. E aí ele começa a ver o que ele pode fazer de diferente. Porque a única coisa que ele sabe fazer, que ele aprendeu, foi jogar xadrez. E a única coisa que ele consegue ensinar. É a única coisa que ele consegue passar para frente. E é o que ele começa a fazer. Mas ninguém pediu para você fazer isso. Não era isso que você tinha que fazer. Mas é a única coisa que eu sei fazer. E daí eu paro para refletir. O que é que eu sei fazer bem e que eu posso passar para frente? O que você que está assistindo agora, gente, sabe fazer bem e pode passar para frente? Fala, ai, nossa, mas ensinar um jogo, isso não tem nada de bom. Quem disse? Quem disse que não? Né? Ah, mas ensinar a andar de skate, mas ensinar... Mas o que tem isso de bom? O que isso vai trazer de benefício para o outro? Cara, às vezes isso faz com que a pessoa saia de uma depressão, de uma crise de ansiedade. Faz com que a pessoa tome uma outra atitude na vida por causa de um simples fato de você ensinar, sei lá, um crochê, uma receita nova, né? É mudar a visão da pessoa, né? E esse filme me traz essa reflexão, né, de uma coisa que você fala assim, ah, tá, mas e aí, vai ensinar xadrez? Era o que ele sabia fazer, era o que ele podia oferecer. E esse do poder oferecer, não importa o que seja, é oferecer o que você tem. E de coração. Né, Damião? Acho que isso talvez faça a diferença. Sim, e faz, né? Porque você comentou, a gente vai assistindo Jogada de Rei, o filme, e você vai percebendo exatamente isso que você comentou, né? Quer dizer, deu ruim, mas espera, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso, não perdendo foco, né? De que eu sonho com isso, eu posso ensinar algo de bom para as pessoas. É um jogo, ok, mas eu posso ensinar e posso fazer diferença, né? Para que as pessoas possam parar e falar, poxa, eu também posso fazer um caminho diferente na minha existência, né, Tati? E aí, eu voltando ainda, né, falando da sessão de Conforme Kardec, o Livro dos Espíritos, questões 614 e seguintes, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça e misericórdia, voltadas à realização e à felicidade do homem. Elas lhes indicam o que deve fazer ou deixar de fazer,
E ele só é infeliz quando deita ou deixa ou se afasta. Ou seja, a felicidade deve se construir a regra e não a exceção. E a espiritualidade superior enfatiza ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. E no filme, a superação, baseada nessa história real, né? O verdadeiro Eugene Brown é hoje um enxadrista de sucesso, um escritor, palestrante motivacional, Tati. Isso é muito legal. E no filme, né, Tati? Ele passa uma outra lição, né? Que é seguir as regras, as leis da matéria e as leis morais, Tati. Então, isso é muito interessante, né? Porque o que ele passou, ele ficou preso, né? Ele ficou preso, ele não conseguia ter essa liberdade de escolha. Quando ele sai, ele tem a escolha de fazer o certo e de fazer o errado. E quando ele tem a oportunidade de ensinar, né? A gente sabe que qualquer jogo, qualquer coisa que a gente faz, a gente pode trapacear. A gente pode. A gente não deve, mas a gente pode. Qualquer um pode trapacear. E o que ele deixa claro? Que a gente não deve fazer. Que a gente precisa seguir as leis morais. Que a gente precisa trabalhar com as regras. Então é para entrar no carro e colocar o cinto de segurança, você vai entrar e colocar o cinto de segurança. Por quê? Porque se você não colocar, você vai levar uma multa. Ah, é verdade, eu não quero pagar essa multa. Ah, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar a multa, e aí? Mas se você sofrer um acidente, você pode se machucar muito mais, né? Então, por que existem as regras? Por que existem as leis? Ai, mas nem toda lei é justa. Ok, esse não é o X da questão. O X da questão é, se existe uma regra, a gente precisa cumprir. E ele começa a ensinar isso também, né? Porque o papel de um professor, né? O papel das pessoas que estão ensinando algo é ensinar corretamente. É ensinar tudo que sabe da melhor forma que sabe. Eu sei que tem gente que deixa o segredinho e não ensina o segredinho. Porque, ai, podem roubar o meu lugar. Ai, porque eu não vou ensinar isso, porque isso só eu estudei, porque isso só eu sei. E por que você vai guardar? Se a gente pode ensinar alguém a ser tão bom quanto, por que você não pode ser esse bom exemplo? Né? Eu sempre bato muito nessa tecla, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu sei eu quero passar para frente. E muita gente fala que isso é um erro da minha parte. Eu falei, então tá bom, eu vou morrer errando, porque eu não sei saber algo e não passar para frente, porque eu acho que a minha missão aqui é o que eu sei, eu tenho que explicar, né? Para as pessoas que não sabem. Tem gente que não vai ter a oportunidade de estudar o que eu estudei. Então, por que eu não posso chegar lá e falar para a pessoa? E as pessoas falam para mim, nossa, mas você pagou tão caro. Você fez tanta coisa e você vai lá dar de mão beijada para o outro. O que essa pessoa vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas, cara, pode ajudar, né? E isso daí já não é mais um problema meu. É um problema dela. Se ela vai usar para me prejudicar, já não é mais um problema meu, é um problema dela, né? Aí é cada um fazendo por si. Nossa, mas você já se ferrou fazendo isso? Já, várias vezes. E continua, porque eu sou trouxa. Né? Ou por quê? Porque essa sou eu. Essa é a minha essência. Né? E o legal é a gente fazer o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Esse é meu princípio. Eu gostaria muito que as pessoas fizessem por mim isso que eu faço pelos outros. Ah, mas ninguém faz. Ninguém faz, ok, não tem problema, mas sempre tem alguém que faz. Sempre tem alguém que vai me explicar alguma coisa, que vai me ajudar em alguma coisa. Então, quer dizer, será que ninguém faz? Será que só eu que sou a boazinha? Não é, gente. A gente não tá sozinho. Existem muitas pessoas que pensam como nós.
E a gente não vai perder o que a gente sabe. Isso que é que a gente precisa entender. Eu sei aquilo e vou passar para as outras pessoas. Eu não perco o que eu sei. Não é o material que eu tenho isso aqui e daí eu passo para o outro, agora não tenho mais, passei para o outro. Não, o saber é algo que continua comigo. Eu continuo sabendo, eu não perdi. Eu só acrescentei na vida do outro também o que eu também sei. Né? E é o que ele também faz. E ele faz isso depois de muita luta. Né? Que ele faz isso para auxiliar pessoas que também precisam. Porque quando ele precisou desse exemplo, ele não teve. E o que ele quer deixar claro? Ele quer deixar claro que não passem pelo que eu passei. Não quero que vocês passem pela mesma dificuldade que eu tive. Quero que vocês tenham uma vida melhor. Então, esse é o X da questão. Por que a gente tem que ser tão egoísta sempre? De querer só pra mim? Né? Querer só pra mim e falar assim, ah, não, ó, deixa ele se ferrar também. Ué, fiquei preso 18 anos, ele que fica também. Ué, quer errar, erre. Não vou falar. Por que eu não vou falar? Por que eu não vou tentar ajudar? Ah, mas se ele não quiser, é outra coisa. Se você dá toda a informação para a pessoa melhorar e a pessoa não faz nada, é a escolha dele, não é sua. Mas se você não faz nada, talvez você falando uma frase pode mudar a cabeça dessa pessoa. Então, eu acho que está aí quando a gente fala de colocar o evangelho em prática. Está aí quando a gente fala de melhorar-se moralmente, sabe? E de auxiliar o próximo, né, Damião? Sim, adorei, né, essa história quando você falou dessa sua essência ali de vou morrer errando. É porque é o que você acredita de poder passar para as pessoas. E assistindo o filme, né, a gente foi percebendo ali, né, o Jogada de Rei, ele é um filme sobre como ensinar jogar dentro das regras, que é mais importante do que vencer. No filme Jogada de Rei, né, o xadrez é preciso domar a impulsividade, refletir e pensar a longo prazo, tomar atitudes na vida para evitar consequências, né? E aí, Tati, bem aquilo, assistindo o filme, a gente foi refletindo, né, que nesses dias, né, dos dias atuais da nossa existência, que procuremos não se entregar ao pessimismo, nem ao derrotismo, pondo-se de pé perante qualquer obstáculo, nesses dias sombrios, para muitos e muitos, né, um embate, né, um nó para muitos combates que compõem a nossa pauta de nossa existência, que confiemos, né, na ação e no poder da luz que Jesus representa e que sigamos com entusiasmo para a conquista de nós mesmos, guardando-se em equilíbrio, seja qual for o desafio que nos aconteça, para que possamos, né, Tati, nos empenhar sempre para conquistarmos, como o filme nos mostra, que a fé, que a força nossa a cada dia vai fazer a diferença, Tati. Vai fazer a diferença, porque nós queremos fazer a diferença. Então, se nós quisermos fazer a diferença, a gente vai fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Por mais que os outros não façam. Né? Então, não importa né, se o outro não faz. Continua fazendo sua parte. Né? Por quê? Porque se você faz a sua parte, alguém um dia vai ver isso e vai querer fazer igual. Ai, nossa, mas você vai ser um exemplo de bondade. Não, não é isso. Não estou falando que você tem que virar santo. Né? Estou falando que alguém pode fazer a mesma coisa. Explicar para alguém, né? Auxiliar alguém. E isso pode trazer um benefício para a vida do outro. Isso é que é o legal. Né? Bom, gente, já falei demais.
Mas sexta-feira que vem a gente tem mais. A gente vai estar aqui de novo no canal para falar de um novo filme. Se você gostou desse filme, já coloca seu comentário aqui. Se você tem alguma sugestão de filme, coloca aqui também, que pode ser que a gente fale no próximo fim de semana, na próxima sexta-feira. Um beijo, gente. Fiquem com a gente e tchau, tchau. Fiquem com Deus.